Como são as diferenças do Brasil que a senhora conheceu? Sim, quando eu morava em Manaus, quando você mora lá, é uma cidade de agora 2 milhões. Na época tinha 1 milhão e um pouquinho, mas você morava como se fosse uma ilha, porque não tinha estrada que saía de lá. É ou de barco ou de avião. Então a gente ficava naquela cidade o tempo inteiro. E pensava, este é o lugar, este é o Brasil verdadeiro. Porque tinha muito índio e a gente comia, adorava comer as coisas da terra de lá. E era bem diferente. E depois eu já estive quase 10 anos em Manaus, me mandaram para um curso em Rio de Janeiro, bem no centro. E aí eu vi que o Brasil tem outro aspecto também. Uhum. Eu fiz um passeio para Petrópolis e era muito interessante, bem bom. E o sul do Brasil, como é que a senhora ficou sabendo? E Isso porque eu visitei pela primeira vez, eu acho que era em 1996 ou 7, quando o meu filho fez. Ele trabalhava 1 ano aqui em Freiburg como médico e depois ele foi para Curitiba para fazer a especialização. especialização, É, specialization. sim. Aí eu visitei pela primeira vez. E a gente foi um passeio para 13 Ilhas. Eu fiquei lá, quase morri de rir. Mas tudo bem, eles conseguiram fazer o que eles acham era o país deles que deixaram atrás. Mas é um anacronismo, né? É bem estranho, né? Mas Mas é é tudo muito para o bonito lá. Brasil, é como se fosse um pequeno Disney World ou alguma coisa. Mas é artificial. É, na Europa também, isso é. Eles se apegam nisso também só por causa do turismo. Como Não, que a gente poderia, por exemplo, é fácil de você criar uma identidade de Três Etilhas austríaca sim, com uma identidade já criada por pelo menos 1000 anos sim. e você É replicar ela difícil, aqui. é difícil. Mas agora, mas mais difícil é criar uma brasileira ou mesmo uma identidade freiburguense ou da região. Sim, sim. Como que se faria para poder criar alguma coisa que fosse genuinamente brasileira? Brasil em si é uma coisa que não existe. Brasil é um aglomerado de pessoas do mundo inteiro que se impuseram em cima da terra aqui, trazendo valores do mundo inteiro também, porque o que resta do que era o Brasil, os índios mesmo, eles eles pegaram tantos os hábitos do homem branco que realmente não existe mais índio em si, eu acho. Só alguns que não tiveram contato ainda, né? Quais Sim. são as riquezas que os índios poderiam trazer para hoje, para nossa vida e que a gente não sabe? Eu não sei. Eu não sei, porque nós temos uma impressão errada dos índios. Nós temos aquela impressão de Jean-Jacques Rousseau que o índio é aquela pessoa maravilhosa que vive em harmonia com a natureza e tudo isso, mas não é bem assim.
Eles destruíram onde eles fizeram o assento deles, e quando não dava mais, vamos deixar, vamos achar um outro lugar. E a natureza tomou de novo. Como eles eram poucos, aí não deixaram muito rastro disso. Mas Então, eles o espírito do homem é o mesmo, independente. é o mesmo. Se você pega todas as grandes culturas milenares, eles destruíram si mesmo por causa de cresceram demais, eram gananciosos demais e tudo isso, até que não tinha mais para plantar alimento para viver, não tinha mais água, então acabaram os maias, acabaram todos assim, né? Então aquela ideia muitas civilizações implodiram, né? sim, elas criaram umas sim, estruturas insustentáveis. Sim. Então colocar aquela manta dourada em cima do índio é errado, eu acho. É uma boa ideia, mas é somente uma ideia. É interessante. Eu acho que teria o que daria para aprender deles é muito conhecimento que eles descobriram da diversidade que existia. Ah, sim, isso sim. As plantas e tudo como podiam ajudar as pessoas. Mas hoje curar com plantas também é complicado, porque demora demais. As doenças são mais rápidas hoje, eu acho. Né? É bem mais difícil de ser aceito como remédio também, né? Sim, sim. E agora, falando da história dos seus pais, eles nasceram na Alemanha também, na região oriental? A minha mãe, meu pai padrasto e eu nascemos todos na mesma aldeia lá na Alemanha Oriental. Eu nasci realmente no último ano da Segunda Guerra Mundial. Quem? Ele? Eu. A senhora nasceu no... Em 44 foi o último ano da guerra. Então eu tenho algumas traumas ainda de bombardeios e tudo isso que estão gravados na memória para sempre. Na memória, mas a gente morava no parte que ficou sob domínio dos russos, Alemanha Oriental, e o meu padrasto, ele tinha uma pequenininha oficina de fazer coisas de madeira, caixotes e estas coisas. E o governo comunista quis tirar todas as pequenas indústrias fazer as indústrias todas agrupadas, sim, né? Sim, aí o meu padrasto tinha um amigo na prefeitura que ligou uma noite e disse, olha, você está na lista. E isso significava prisão. Aí a minha mãe e o meu padrasto pai, eles de uma noite para outra fugiram de lá com nada e me deixaram com os meus avós. E eles foram para o parte da Alemanha Livre depois de 2 anos no campo de refugiados, acharam trabalho e começaram de viver uma vida normal. E eu juntei eles em 1960, com 16 anos, eu fugi de lá também. A senhora fugiu da Alemanha Oriental? Eu fugi da Alemanha Oriental para E como que a senhora passou? Era uma experiência muito traumática também, porque 16 anos
Eu, menina, sozinha, eu tive que viajar com o trem uns 500 quilômetros para Berlim e atravessar Berlim. Berlim era no território alemão oriental. Ela era uma ilha, né? A ocidental era uma ilha dentro da... em 4 partes, né? Uhum. E eu cheguei no parte russo e tive que ir no parte americano. Eu fui de metrô. Uhum. Eu não sabia, mas provavelmente eu tinha escutado em algum lugar que a metrô pertencia ao setor americano. E os russos e os alemães não podiam entrar, a polícia. Aí eu entrei e cheguei no outro lado e uma tia que teria dado abrigo para mim para alguns dias, ela não se encontrava. Então eu estava lá na noite, numa cidade de 3 milhões, menina sozinha, o que fazer agora? Eu estava no parque chorando, comendo a última comida que eu tinha. Eu só tinha uma mochila comigo, mais nada, né? Aí um casal perguntou e avisou para ir à polícia porque eles ajudam. Mas na Alemanha Oriental a polícia não ajuda. São carrascos lá, então, mas eu fui lá e... A senhora atravessou então da Berlim Oriental para Ocidental pelo metrô? Sim. O metrô ele cruzava ali por baixo? Sim, cruzava. Parava e os alto-falantes chamaram, todo mundo tem que descer do trem, é a última estação da Alemanha Livre e os soldados... Eles chamavam a Oriental de Alemanha Livre. E eles andavam fora com a metralhadora, né? Uhum. E batendo na janela também, fazendo assim, e eu fiquei... E eles falavam muito russo? Não. Não, era tudo alemão. Tudo alemão, Mas quando a senhora cresceu, até os 16 anos, a senhora falou então alemão, russo? Alemão. Só alemão? Só alemão. A gente aprendeu russo na escola, mas de contragosto, só na marra. Mas finalmente eu fiquei 2 noites num abrigo para pessoas sem teto, alguma coisa da Cruz Vermelha. E depois disso eu tive um voo, a minha mãe marcou um voo para mim de Berlim para Frankfurt. Como vocês tinham contato uns com os outros por carta? A minha mãe, ela podia visitar por razões humanitárias uma vez por ano. Então a gente tinha tudo isso já armado. As únicas pessoas que não podiam saber eram os meus avós, porque eles não queriam me deixar, e também era o problema de repercussão, né? Daí as pessoas vão comentando e aí você... E também a polícia risco, podia né? ter pegado eles por ajudar uma pessoa de fugir da Alemanha Oriental era um crime capital. Fugir da Alemanha Livre era um crime capital. É realmente uma coisa... Hoje é difícil entender. Bem, eu cheguei no outro lado, cheguei em Frankfurt e continuo uma vida quase normal. E durante a guerra, os seus avós lutaram? O meu avô, ele lutava na Primeira Guerra e ficou alvejado. Aí ele não precisava lutar na Segunda, mas ele teve que trabalhar na indústria bélica, dentro de um túnel na montanha. Bem perto tinha uma fábrica de munição e ele trabalhava lá. E a minha mãe, ela
tive que trabalhar também. Ela trabalhava como secretária numa fazenda bem grande. Uhum. E no fim da guerra, o meu pai verdadeiro era soldado. A minha mãe conhecia ele em 43, quando ele teve uma ferida e mandaram na nossa cidade, era um hospital também, e na recuperação se conheceram, aí aconteceu e a minha mãe ficou grávida. Se ele voltou para frente, aí ele recebeu 2 semanas de férias para se casar e voltou para frente. E depois da guerra, eu já nascida, eles perceberam que não combinam nem um pouquinho. Era um fracasso. Então, eles, quando eu tinha 2 anos, se divorciaram. Mas como milhares outros também. Uhum. E em qual, aonde que ele lutou? Ele foi para qual frente? Para frente russa? Ele lutou, ele era na força aérea, Força Aérea, Luftwaffe, mas Bodenpersonal. Bodenpersonal, E das ele, bases. em 6 anos de guerra, ele chegou a ser cabo. Então, era grande herói, né? Mas na Romênia, eles eram realmente guardas de Flughafenbewachung. Então, ele realmente não gostava. Ele não ia pro front, né? Não, ele só fazia o que tinha que ser feito, mas nada voluntário. E o meu padrasto é uma história bem mais interessante. O pai dele era um nazista da primeira hora. E ele era também integrante na prefeitura ele não era prefeito, mas trabalhava na prefeitura bem alto. E o meu padrasto era filho único, família rica, família bem abastada. E o pai dele se suicidou dia 7 de abril de 45, pouco antes do fim da guerra, quando os americanos já estavam, nossa parte da Alemanha, os americanos já estavam lá. E ele viu que a ideia do mundo dele desabou e tirou a consequência. Mas o problema, a região se chamava Thüringen. E os americanos pegaram Thüringen. É no sul, né? No sul. Perto de Freiburg. Não. Não? Não, é mais ou menos no meio, assim, né? Dresden, Weimar, nesse lugar. Thüringen, estava confundindo com Tübingen. E os russos pegaram Berlim. E como os americanos queriam parte de Berlim, eles deram Thüringen para os russos. Então, depois de 2 meses dos americanos, chegaram os russos e como eles não conseguiram pôr o pai do meu padrasto na prisão, pegaram ele tinha 17 anos. Deixaram ele quase 1 ano como prisioneiro, sem julgamento, sem nada. E ele pegou uma pneumonia lá, e quando estava quase morto, deixaram ele solto. Aí ele se recuperou daí. Ele está vivo ainda hoje? Ele é aquele do carro, do acidente. Tá. E a senhora acha que a guerra poderia ter sido evitada? Não. Ela era totalmente inevitável. Eu acho que
era inevitável. Se a Alemanha não teria começado lá, como na Primeira Guerra também, precisa só uma faísca e estoura. Uhum. E a Alemanha começou a guerra e eles realmente acharam, eles têm toda a razão de fazer esta guerra, porque esta guerra evolveu do resultado da primeira. Uhum. A primeira primeira não foi muito bem resolvida, né? Não foi. Mas o que a senhora acha que a Alemanha ela atende, ou ela, como eu vou dizer, ela se responsabiliza pelas duas guerras? Pela segunda. A impressão que eu tenho é que ela se responsabiliza pela primeira também. A primeira foi austríaca, né? Foi Áustria e Rússia que começaram realmente. Uhum. E como cada país teve um contrato com o outro, aí não... Essa realmente era a coisa onde todos os participantes queriam aquela guerra. E eles pensaram em 1 ano vai acabar tudo, mas não era bem assim, né? Os dois lados acharam que seria muito rápido, sim, né? Sim. A própria Inglaterra, ela achava que seria muito rápido, né? Realmente, se você olha bem, todos eles perderam. Todo mundo perdeu, Tudo, né? Toda a civilização sim, europeia, né? Sim. Uhum. E muitos dos problemas de hoje, se você veja os problemas agora com Turquia, com Grécia, com a antiga Iugoslávia, tudo é ainda por ainda causa são pilares dos assuntos sim, não resolvidos dessas sim, duas guerras. E também o problema com Palestina, com Síria, com tudo isso, também é envolvido da Segunda Guerra Mundial. Porque eles dividiram o mundo entre si e não deu certo. Mas a Segunda Guerra, a impressão que eu tenho, assim, visitando lá, é que parece que a Itália e a Áustria não estavam envolvidas, mas elas estavam tão envolvidas quanto. Muito envolvido. E A também própria Igreja Católica, ela deixou muita coisa acontecer, Holanda, né? Bélgica, eles eram... Eu acho que pelo menos a metade da população era nazista. Uhum. E no começo eles pensavam o mundinho dele vai melhorar também. Mas quando perceberam que... Principalmente quando a França perdeu, aí eles pensaram, agora nós vamos pôr ao lado da Alemanha e nós vamos também crescer com ele. Porque o que eles podiam ver naquela época, quer dizer 40, 41, era que a Alemanha se ergueu de uma miséria enorme para um país industrializado com disciplina e eu não sei o que mais, né? Que valores que já quase tinham acabado na época. Mas o grande erro da Alemanha era ter uma guerra em 2 frentes, né? Não dá. Você quer fazer uma guerra sem ter um alvo, não pode. Os americanos no Iraque também queriam fazer uma grande guerra, mas não sabiam como parar a guerra. É sempre a mesma coisa. Os mesmos erros se repetem na história. E aqui no Brasil não se fala muito em guerra, né? Não, o Brasil mas não tem... Qual é a guerra que o Brasil tem? Eu acredito que o Brasil sempre existe um inimigo, né? E por muito tempo o inimigo do Brasil foi a floresta. Sim. Os madeireiros, eles quartéis
né, onde você recrutava as pessoas para lutar contra ela, né? Sim, E abrir espaço. Hoje a gente sente falta de muitos dos nossos recursos sim. por isso, né? Mas quem mais poderiam ser os inimigos do Brasil? Hoje, É, os países mais pobres, Bolívia, não porque eles têm força, mas eles têm, eles têm pelo menos bastante força para fazer a miséria na fronteira. uhum. E Paraguai também. Paraguai é perigoso, porque eles são mais pobres e se acham, ou acham que o Brasil deve alguma coisa a eles. E isso sempre é problemático. O Brasil ele tem uma dívida eterna com o Paraguai, né? Sim, sim, mas não é bem assim também. Paraguai não vai ter a mesma ideia contra a Argentina. A Argentina deve tanto a Paraguai como o Brasil. É verdade, porque foram Foram os três, né? Sim. E também perigoso, eu não sei como, mas a política de Hugo Chávez é perigoso para o Brasil. Uhum. Ela é extremamente incoerente. E também ele quer, com agressão, ele quer tirar o foco da mal política dele. Uhum. E os outros realmente não têm. Eu conheci vários venezuelanos, né? Uhum. E é um absurdo o que eles fazem com teorias extremamente vencidas, Sim. né? Eles ainda estão batendo numa tecla que a própria Rússia já mandou parar sim, de falar disso. É. E eles usam isso para ter o poder capital, que é o capitalismo, né? Eles não têm uma proposta Sim. que seja realmente mais inteligente, né? Sim. E isso impacta no Brasil, de alguma forma. Mas aquelas histórias malucas que os americanos estão querendo tomar a Amazônia, isso é tudo balela. É tão ridículo que não é digno de falar sobre isso. Eu acho. Também acho. Mas tem Agora, muita gente que acredita. qual seria a riqueza do Brasil, ou pelo menos de Fraiburgo, região aqui, para os próximos 20, 30 anos? Aqui eu assim não que a maçã ela realmente sei. sair daqui. Eu não sei, mas eu sei na Amazônia o que é a grande riqueza são as terras, como se chama? São metais Enterrados lá subaquáticos. Tem seltene Erden em alemão. São realmente a terra em pó mesmo. Uhum. Você nem precisa cavar. Uhum. Só raspa e você tem os materiais que eles vão precisar no futuro para a metalurgia. E tem lá. O problema é não tem estrada. Não tem nenhuma infraestrutura para... Não tem infraestrutura para nada. Uhum. E para Fraiburgo? Não sei. Eu não sei. Eu não vejo. A única coisa que eu acho que esta cidade pode se erguer se alguém faz alguma indústria aqui que não polui, não como a Trombini. A Trombini é uma coisa bem feia. Uma indústria ainda da época do início da Revolução Industrial, né? Mas alguma indústria não precisa ser de plástico, mas de tecnologia. Uma coisa, peças para a grande indústria. Como agora a General Motors vai investir. Então, eu acho que isso pode dar um influxo de indústrias pequenininhas que fazem peças para
para eles. Uhum. Agora, bem rapidinho, tem 3 minutos de bateria ainda. Por que aqui em Fraiburgo, na região, as pessoas passam tanto frio no inverno? Isso me pergunto cada ano. Eu não entendo. Veja aqui, foi a primeira coisa eu coloquei uma lareira. Uhum. Porque eu tenho mais 2 aquecedores. Mas eles simplesmente nunca construíram casas que são bem vedados. Não existe. É tão frio. Eu já não escrevo mais para minha família como fica frio, porque lá todo mundo tem aquecimento. Eles simplesmente não entendem como um país onde tem frio, como aqui, não tem aquecimento, não tem vidros duplos nas janelas, portas que fecham. E 2 portas duplas, portas que abrem para fora, né? Não tem. Não Isso sei. é uma coisa que eu também não entendo, né? E todo mundo sofre. Todo mundo senta aqui dentro com gorro, com luva à noite, porque é tão frio que você não aguenta. E os custos com doença é muito mais alto do que se tivesse realmente uma matriz isolada termicamente, né? E os pobres ainda vivem melhor, porque os pobres, eles usam fogo a lenha na cozinha. Isso é verdade. Mas a gente que se acha já chegaram, eles não usam isso. Eles têm a gás ou a eletricidade e aí não fica quente. Então tá, a bateria está acabando agora. Muito obrigado por todas as informações. Obrigado, diga aí. Dankeschön. Das war sehr interessant. Dankeschön.